Atos 16 diz assim, o verso 31, e responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então ele os levou para sua casa. Serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa, os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Hoje nós vamos abordar neste estudo, um tema bastante interessante sobre como a família pode ser alcançada e de que forma devemos atuar ou permanecer depois que a família já foi alcançada. Bem sabemos que é uma tarefa difícil evangelizar a família. Não é uma tarefa fácil, não é? Mas, no geral, precisamos pensar como é difícil manter a família. Não basta só evangelizar, o esforço de trazer a família para a igreja. Mas também precisamos pensar como manter a família na igreja. E é nesse sentido, irmão, que faremos uso, por exemplo, de algumas passagens da Bíblia que nos auxiliam a entender isso, a ver, e nós ver de que forma, como Jesus iniciou o trabalho. Veremos também, em primeiro lugar, a partir desses textos, como Jesus demonstrou a importância da família para o seu próprio ministério, para a constituição, o início do trabalho que ele fez, que inclusive nós fazemos parte dele agora, pela fé aceitamos como nosso Salvador. Então a gente vai fazer esse trabalho, vamos levantar esses textos e rever esses textos bíblicos da Bíblia. Depois, a partir da leitura desse texto que a gente fizer, que nós vamos fazer, nós vamos marcar um pouco desses textos. Como assim marcar? Nós vamos observar alguns detalhes que Jesus deixou em cada texto, e esses detalhes que Jesus deixou dos textos, que os autores bíblicos, escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, demarcaram lá, eles fornecem, esses marcadores, fornecem para nós alguns temas. E esses temas, lá no final, nós vamos então explorar, porque é daí que a gente vai retirar a base para como evangelizar e depois como manter. Então, repetindo, irmãos, para vocês entenderem, nosso objetivo hoje é exatamente entender, né, como a gente pode evangelizar a nossa família. Em seguida, a gente vai partindo de alguns textos bíblicos que mostram como Jesus deu atenção à família, mesmo que ele não tivesse ainda iniciado a igreja, de forma objeto, de forma clara. Nós veremos de onde Jesus partiu para construir a igreja. Veremos isso. E aí, veremos também nesses textos, a partir da leitura desses textos, esses temas que estão categorizados lá, e aí a gente vai explorar ele daqui a pouquinho. Então, o primeiro ponto, irmão, o que é que a gente faz? Nós precisamos pensar que, por que, pastor, esse tipo de pregação ou esta pregação com esse tema nesta noite? Porque nós estamos vendo, entre outras coisas, que a família, apesar de ser a base de tudo, não teria sociedade se não tivesse família. Se não tivesse a família dos seus pais, ou dos meus pais, dos nossos pais, melhor dizendo, onde nós estaríamos? Se os nossos pais não tivessem constituído a família que constituíram, onde nós estaríamos? Não existiríamos, correto? Se o seu pai, sua mãe não tivesse casado, ou se encontrado, você não existiria. Se você se lembra
daquele filme De Volta ao Futuro, com o McFly lá, o Martin McFly, ele volta ao passado na década de 60, de 70, quem assistiu esse filme, pela máquina do tempo do Dr. Lloyd lá, e encontra o pai e a mãe dele quando se conheceram. Mais ou menos assim. Encontra num baile o pai e a mãe dele quando se conheceram. E a mãe dele deu em cima dele. E à medida que o interesse da mãe foi para ele mesmo ia sumindo da foto. Não é? Então, exatamente, se o seu pai e sua mãe não tivessem se conhecido e se encontrado, constituído uma família, você não teria existido. Você não existiria, melhor dizendo. Assim, então, a família é a base. Só existe igreja porque existe família. Né? Existe sociedade porque existe família. Jesus partiu, iniciou a sua igreja onde? Olha só que coisa interessante. E é por que eu escolhi esse texto de Atos 16, sendo que eu não vou, tese, voltar mais nele. Eu não volto mais nesse texto de Atos 16 a partir dessa pregação. O que para muitos pode soar estranho. Porque esse texto me fornece exatamente esta mensagem, o tema desta mensagem, a salvação da família. Ok? Que é o que a gente vai falar esta noite. Então, vamos lá. Começando então, irmãos, eu quero partir da leitura específica de pelo menos 3 textos, para a gente pensar o que eu estou falando. Repetindo, eu escolhi ler com vocês Atos 16, do 31 a seguir, né? Por quê, pastor? Sendo que eu não vou voltar mais nesse texto, apenas porque ele nos fornece esta promessa de que se a gente acreditar, seremos salvos nós e a nossa casa. Ok? Então, e uma vez que a gente sabe que a família é a base da sociedade, segundo plano, que a família está sendo atacada de todos os lados. A família está sendo atacada de todos os lados. A desconstrução da ideia de família está cada vez mais intensa. E a destruição dos conceitos, né, dos valores de família também está cada vez mais intenso. Então, nada melhor, diante do fato de ser da importância da família e, segundo, dos ataques que a família está sofrendo, nada melhor para nós do que recapitular, ou, para quem não sabe, aprender como é que a gente deve ver a família e como que a família deve ser evangelizada e também preservada na presença de Deus. Então, a gente vai partir da primeira leitura do texto, como eu disse para vocês, que é o casamento de Caná da Galileia. Abram a sua Bíblia aí em João capítulo 2, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 11. Vejam só, aqui nós temos o seguinte texto que eu quero ler com vocês, acompanhem aí na sua Bíblia. O terceiro, João capítulo 2, do versículo 1 ao 11, diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Verso 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para a purificação de cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros.
Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, percebam o seguinte: nessa ocasião aqui, o texto nos informa, entre outras coisas, que Jesus estava ou esteve ali naquele lugar, naquele evento, com a sua mãe e também com seus discípulos. E quando houve aquela falta de vinho, então ao perceber isso, o que fez? Que o vinho tinha acabado, a Maria procurou Jesus, primeiro. Segundo, ela procurou os serviçais. Ela não obteve uma resposta positiva e nem negativa. Jesus não disse que não ia dar atenção nenhuma. Simplesmente, ele disse que a hora dele não é chegada, e o que é que ele tinha com ela. Mas, em seguida, ela vai aos trabalhadores, aos serviçais da casa, e recomenda que eles façam tudo que que ele orientasse. Bom, então eu fico pensando algumas coisas com vocês que eu quero pensar, que eu quero trabalhar com vocês nessa questão. Vejam só. Esse texto de Caná da Galileia nos mostra algo. Primeiro, dali para trás, daquele momento para trás, de acordo com a narrativa de João, com o texto de João, Jesus não tinha ainda exercido o ministério. O ministério de Jesus começou ali, como diz o texto. Está lá. Podem ver que está lá no texto. Ali ele começou, olha, vamos lá, no versículo de número 11. Volte lá ao versículo 11, ó. Olha o que diz o versículo 11. Voltemos nele porque esses detalhes não são importantes. Diz aqui o verso 11. Jesus iniciou assim os sinais. Olha, Jesus inicia os sinais, o seu ministério, numa família que está iniciando. É o início no início. Correto? É um casamento. Casamento é um início. Não é? É o início de uma nova história, de uma família. É a constituição de um lar. Jesus escolheu iniciar o seu ministério exatamente numa família, num casamento, ou seja, no início de um lar. É um início no início. Olha que coisa interessante. Então, eu fiquei pensando algo com vocês. Então, nesse texto nós encontramos algumas coisas. Primeiro, o casamento é um evento social, certo? Casamento, a festa de casamento é um evento social. Ela tem um sentido, ele tem um sentido social, um ambiente social, é onde você vai ter, inclusive, por exemplo, a alegria, não é? Você tem alegria, você tem comes e bebes, que é bom, né? Que gostoso. Você tem comes e bebes, você tem todo aquele divertimento. Mas tem algumas coisas que eu quero destacar com vocês aí nesse texto. Esse texto marca, primeiro, o casamento. Ele nos mostra que é um casamento. Ele demonstra a mãe, ele descreve a mãe, ele descreve convidados, ele descreve o noivo, descreve o vizinho, descreve o vinho. Ele não mostra a noiva, não fala da noiva, só mostra o noivo. Então, outros pontos podem ser observados aqui, mas eu quero pelo menos pensar nesses dois. Segundo ponto,
a mulher, Maria, ela demonstra uma total atenção, porque ela percebeu que o vinho acabou. A Bíblia diz aqui o texto, vendo ela que o vinho acabou. Olha só, sua mãe, verso 5, ó, verso de número 3, né? Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse, ué, o casamento era qual é o papel dessa mãe, dessa mulher, nesse casamento? A minha pergunta é, qual era o papel dessa mulher nesse casamento? E por que? Acho que como pintou, tem que abrir aqui para ela. Então, qual o papel desta mulher nesse casamento? Seria esse o papel dela? Seria esse o papel dela fiscalizar o que estava sendo servido naquele evento, naquele ambiente? Não sabemos exatamente. Existem muitas hipóteses aí, mas eu não quero caminhar por isso. Quero apenas pensar com vocês. Demonstra-nos que o escritor, que esta mulher era atenta. Era uma mulher absolutamente atenta ao evento. Ok, mas ela era atenta com quem? Veja, irmão, a preocupação dela ela não foi falar com o noivo. Geralmente a festa é do noivo. Casamento judeu, geralmente são arranjados. Pai e o outro pai, os dois pais é que casam seus filhos, são arranjados. Então, essa festa, provavelmente, se assim for, os noivos não tinham muito o que discutir, porque a festa era dada pelos pais, não é? Porque era os pais que arranjavam esse casamento. Ok, mas ela não foi, a Bíblia não diz que ela foi a um dos pais. A Bíblia diz que ela foi a Jesus. O que demonstra, e a pergunta que ela faz a Jesus, ou a fala dela direcionada a Jesus, diz assim, olha, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Bom, ela não pede, mas pede. Ela não diz para ele dar um jeito, mas ela diz sem dizer. É como se tivesse mais ou menos assim, olha, a gente, nós vamos fazer o culto, mas não tem igreja, por exemplo. Não tem igreja. Então, o que você vai fazer? Tipo assim, me dá uma saída para isso. Então, na verdade, esta mulher está ali, naquele momento, pensando naquele casamento que é iniciante, que está sendo realizado, e que Jesus está iniciando o seu ministério. Ela abre uma oportunidade, vamos falar assim, ela pensa, embora Jesus declara que ele não era chegada a hora dele, mas ela parece que está procurando uma oportunidade para ele exercer o seu ministério. É como se uma mãe estivesse preocupada em abrir uma oportunidade para o filho. Eu disse ontem a uma pessoa a quem eu conversava que eu comecei a trabalhar cedo, muito cedo. E o meu primeiro emprego foi numa oficina, tirando pneu de carro. Eu desmontava pneu de carro. Depois eu fui para um outro. Eu tenho a impressão que esse meu primeiro emprego, quem pagou o meu salário foi o meu pai. Na verdade, ele queria que eu trabalhasse, porque eu pedia dinheiro, ele ganhava pouco, né? Sustentar muitos filhos naquelas épocas difíceis, vocês sabem, hoje não é muito diferente, não é? Mas o meu pai, eu tenho a impressão, ele nunca falou, mas eu acho que ele simplesmente pagou para mim aquele dinheiro. Depois ele mesmo me tirou dali e arrumou um emprego para mim no Lava Rápido. Não fui eu, foi ele quem arrumou. Ele arrumou um emprego para mim no Lava Rápido.
Depois de uns 3 meses, ele mesmo arrumou um emprego para mim numa copiadora de office boy. Então eu trabalhei os 2 ou 3 primeiros anos, eu trabalhei sob a direção do meu pai. Ele me colocou ali, depois dali levou para lá, depois de lá para lá. Eu vejo aqui uma mãe, nesse texto, também pensando em como, talvez, a conversa entre ela e Jesus deve ter sido sempre sobre essa questão da vontade de Deus, não é? Até porque Jesus diz assim, não é chegada a minha hora, né? O que dá a impressão de que Jesus, tipo assim, está dando uma acalmada nela, né? É como se ela sabia que o que ele viria fazer, ia dar-nos a impressão de que ela queria que ele iniciasse o que ele deveria fazer, para o qual ele foi chamado para fazer. Ninguém melhor do que ela para saber de onde ele veio, não é? Ninguém melhor do que ela para saber que ele, de onde veio. Então, a Maria tinha uma convicção sobre a origem de Jesus, e ela, por quê? Ele não era fruto de um relacionamento entre ela e José, ele era fruto de um relacionamento, de uma ação direta do Espírito Santo. E isso, irmão, nenhuma outra pessoa, a não ser ela, tinha a total convicção. Ela sabia disso categoricamente. Qualquer outra pessoa podia duvidar, mas ela tinha certeza. Entende? Qualquer outra pessoa podia dizer assim, isso aí é conversa fiada. Tanto é que ela, quando recebeu a fala do anjo, ela mesmo disse assim, como posso eu ser mãe, conceber, se eu não conheço o varão? Como pode? Aí ela diz, o anjo diz, você será envolvida pelo Espírito Santo. Então Maria tinha certeza ao longo, só que esse episódio aqui, nesse episódio, Jesus já tinha cerca de seus 30 anos. Então são 30 anos conversando com Jesus sobre aquilo que ele deveria fazer. Entende? São 30 anos, porque a Bíblia não registra esse diálogo dos 30 anos, mas é claro, é nítido, porque uma mulher fica grávida do Espírito Santo, até então, Maria sabia o que viria a acontecer, Maria tinha conhecimento que nós, aqui no Brasil, 2000 anos depois, creríamos em Jesus? Iríamos a crer nele como Salvador? Não, ela não tinha essa visão dessa forma. É provável que nesse período de crescimento de Jesus, tanto ele quanto ela, num diálogo, essas questões foram abordadas, porque Jesus tinha conhecimento do seu trabalho. Agora, como uma mãe que gostaria de ver o seu filho atuando, trabalhando naquilo para o qual ele foi designado, eu consigo perceber esta ansiedade ou esse desejo de Maria ao ver Jesus também exercendo a vontade de Deus. Por isso ela chega e diz, o texto não diz que a festa era da família de Maria. Não está escrito aqui. Apenas o texto diz que ele estava em Caná da Galileia e quando tá com, olha, e ela é logo descrito no texto, ó, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali, estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos. Então, a Bíblia faz esta menção inicial de Maria. Ela aparece logo de texto, para depois ela sair de cena. Em tese, a gente deve ter pensado assim, bom, ele foi convidado. Não, mas a Bíblia diz que ela estava ali e Jesus também foi convidado. Então ele aparece em segundo plano nesse sentido na festa. E quando lá está, ela vai e ela tem essa visão e discorre sobre exatamente esta ausência. E aí eu fico pensando, como eu disse a vocês, a primeira situação que eu vejo é essa ansiedade, esse desejo de ver Jesus exercendo o ministério
dele, o ministério para o qual ele foi chamado, uma oportunidade. Olha, irmãos, nós como pai, e agora eu quero tomar esse conceito, esse pensamento de Maria. Nós como pais, né, vocês como pais, por exemplo, precisam também, semelhante a Maria, usar esta percepção para perceber oportunidades, inclusive para que o seu filho seja, o seu ente querido, seja engajado de início ao trabalho para o qual Deus o tem vocacionado. Às vezes, os pais são desconectados das coisas que estão acontecendo na igreja. E é interessante que aqui eles estão no ambiente social. Olha, irmãos, que coisa interessante. É um ambiente social que dá-se início ao ministério evangelístico de Jesus. Olha que isso não é diferente do que muito acontece em nossos dias. As pessoas vão para os eventos sociais, para casamentos, para festa, chega lá, esquecem de Jesus, deixam Jesus para longe, abandonam Jesus e voltam sem nunca, e esquecem de Jesus. Mas Maria fez o contrário. Ela foi para este casamento, e lá ela procurou, tentou fazer daquele casamento um trampolim ou a oportunidade para Jesus. Então ela era uma mulher atenta, atenção às festas. Escute, irmão, fique atento às oportunidades que Deus dá a você para que os seus filhos, para que a sua família exerça a função, o trabalho, a vocação, se engaje no trabalho do Senhor. Pai não pode ser desconectado daquilo que a igreja oferece, aquela oportunidade. No caso de Jesus, na festa de Caná da Galileia, Maria viu na falta do vinho a oportunidade para Jesus. Maria viu. Jesus não operou milagre por causa de Maria. Não foi isso. Não. Essa é uma tese defendida até pelos teólogos católicos, que a mãe, por exemplo, para defender, por exemplo, a divindade de Maria, entre outras coisas. Isso é reforçado. Na verdade, irmão, nada disso. O que Maria fez? Maria viu uma oportunidade. Ela viu uma oportunidade para o filho dela, né? O filho dela fazer a vontade de Deus, se engajar na obra de Deus. Em outra passagem, ela estava vendo aquela oportunidade. Aí vamos tirar a festa de Caná da Galileia, vamos colocar a igreja, vamos tirar o vinho, a falta do vinho, e vamos colocar as oportunidades que a igreja oferece. Por exemplo, nós estamos diante de uma igreja, preste bastante atenção, nós estamos numa igreja, não estamos diante de uma igreja, nós estamos numa igreja que tem inúmeras oportunidades para a pessoa servir a Deus. É horripilante quando alguém está num lugar, por exemplo, congrega em algum ponto, em alguma igreja, em algum trabalho, em algum templo, que não tem oportunidades absolutamente para nada. Que às vezes nem culto corretamente, diretamente tem. Até o culto não acontece. Mas vejam, olhem aqui para mim, preste atenção. Nós estamos numa igreja, congregamos numa igreja que oferece muitas oportunidades. São muitas oportunidades. Quais oportunidades? Por exemplo, que podemos, inclusive, fazer uma conexão aqui, agora, neste ponto da mensagem, com aquilo que eu preguei lá atrás, que eu ensinei lá atrás, quando eu falei de evangelismo de porta lateral, que permitem você colocar alguém, uma pessoa, um membro da sua família em conexão com a igreja. Vou citar alguns. Por exemplo, nós temos aula de canto, aula de música, canto ainda não tem, mas tem aula de música. Nós temos escola bíblica, muito boa por sinal.
Nós temos orquestra, que a pessoa pode se engajar. Nós temos aqui na igreja eventos culturais, como o Tela Crente, que é um cinema. Nós temos aula de teologia, que também está no campo cultural, de produção de texto, trabalhos com as irmãs. Aí vem os eventos sociais. Olha só, eventos sociais que a igreja realiza. Vamos pensar nos eventos sociais que a igreja realiza. São vários. Trabalho com os homens, trabalho com as mulheres, trabalho com as crianças, trabalho dentro e fora da igreja. Olha aqui, vamos pensar nesses eventos culturais, sociais e culturais e de outras ordens. Por exemplo, nossas crianças já foram, elas já foram a várias festividades, já participaram de vários eventos de festividade de crianças, mas as nossas crianças também já foram, saíram daqui da igreja para visitar museus. Saíram daqui da igreja para fazer passeios de crescimento cultural, que agregam valores culturais, conhecimento. Opa, peraí, pastor, como é isso? Nós já reunimos a igreja e levamos irmãos em 2 ou 3 ou 4 ocasiões para o teatro. Tivemos irmãos aqui na igreja que com mais de 50 anos de vida nunca tinha ido ao teatro. E foi pela primeira vez porque nós, partindo de uma aula da escola dominical, que eu me lembro muito bem, eu disse assim: recomendo que os irmãos assistam ao espetáculo que está passando lá no teatro tal, o Avivamento da Rua Azusa. E formou-se aquela caravana de mulheres e foram, né, e de irmãos, também vários segmentos foram, irmãos se reuniram, os grupos se reuniram e foram assistir aquele evento maravilhoso, aquele teatro maravilhoso pelo grupo Nissi. Então, olha só se isso não é interessante. Reunimos irmãos e fomos assistir lá no cinema, depois do culto, o Quarto de Guerra. Reunimos irmãos e fomos para assistir também, levamos para assistir o Metanoia. Olha só se isso não é evento cultural. Há quem diz que a igreja não tem atividades culturais. Não nesta. Aqui nós temos. Eu estou dizendo isso para vocês. Estou mostrando isso para vocês. Nós já fizemos isso. Acabamos de ter aqui na igreja novamente outro Tela Crente. Acabamos de fazer. Então, é uma igreja que insere o seu povo. Leitura. A irmã Cida está aí me lembrando agora, tem um grupo de leitura que os jovens leem comigo, leitura bíblica. Né? Livros, já lemos vários livros, não é? Nós já estamos com o 3º, vamos ler agora Adolescentes S.A., do escritor, pastor Ciro Zibord. Então, vejam só, irmãos, são atividades culturais, e alguém diz assim: a igreja não é cultural, a igreja não é social. Claro que é. A igreja, nós oramos, como já oramos no culto desta noite, nós cantamos, como já cantamos no culto dessa noite, nós vamos ofertar daqui a pouco, nós estamos pregando a palavra de Deus, mas temos atividades culturais. E alguém diz ainda, existe alguém que ainda diz que a igreja, por exemplo, não pode ocupar todo o espaço da vida dos irmãos, por exemplo. Tem gente que diz isso. E há quem tenha a coragem de atribuir, escute só, há quem tenha a coragem de atribuir o insucesso da família às atividades da igreja. Então ele diz assim: é preciso não ter tantas atividades na igreja para que a família tenha o seu tempo disponível. Como no caso de Jesus
aqui. Está Jesus numa festa de casamento, no início do casamento. Jesus está numa festa de casamento. Não há até o momento, e nem no momento da transformação. Porque a Bíblia não diz que Jesus fez uma oração. A Bíblia só diz que Jesus mandou que enchesse as talhas de água e que experimentasse a talha. E o texto é claro aqui, ó, bebendo eles da água. A Bíblia não diz que beberam do vinho, beberam da água. Olha aqui, vai aí no texto, que você vai ver de novo, ó. Vai lá no texto, ó. Beberam da água, olha só. Veja aí o texto, ó. Olha, aqui, ó. Disse-lhe, enchei de água as talhas e encheram-na. E disse Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala. E logo o mestre-sala provou a água. Olha aí, ele provou a água. Olha aí. E o mestre-sala provou a água, como diz aqui, ó. Provou a água, não feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Então, o milagre aconteceu e não teve nenhum cerimonial. O milagre aconteceu e não teve nenhum evento cerimonial, foi simplesmente um evento. Bom, alguém diz assim, ô pastor, eu vou para a igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Nós temos aqui na igreja, pensando nessa ação da família, nessa oportunidade de viver da família, ter essa, além disso que eu já falei, que foram vários eventos já aí colocados, por exemplo, como eventos de cunho social, nós temos eventos que não são marcados aos sábados, exatamente para os irmãos fazerem o quê? Para que os irmãos programem a sua vivência com a sua família nessas datas que a igreja não tem atividade. Não é assim que a gente faz? Ultimamente tem tido aí alguns eventos nos domingos, mas eu não vou mais atender eventos de domingo assim. Marquem nos sábados, temos os sábados, por exemplo, que a gente pode fazer o aniversário, ou então depois do culto, não tem problema, nosso culto não termina tarde, mas nós pensamos nisso. Não é por causa do social que a família se acaba. Não, não é por causa dos cultos na igreja que a família se destrói. Esse argumento está errado. Isso não é verdade. A família se acaba porque descumpriu a palavra de Deus, porque não observou a palavra de Deus. E precisamos observar a palavra de Deus. Mas enfim, irmão, seja social com a sua família também. Tenha os seus eventos sociais com a sua família, participe desses eventos sociais, mas não se desconecte da vontade de Deus quando você estiver num evento social. Não se desconecte da oportunidade de Deus. Segundo ponto, quando você está em qualquer local, veja, perceba a oportunidade de se servir a Deus. Perceba a oportunidade de servir a Deus. A mulher não estava lá, ela não viu. Interessante, ela chega para Jesus e eu fiquei pensando na abordagem dela. Acabou o vinho. Se fosse eu, o que eu teria dito? Jesus disse assim, ué, eu não sou o dono da festa. Isso tem que ser dito para o dono da festa. Mas, na verdade, ela queria uma oportunidade. Quantas oportunidades a igreja oferece para o seu filho ser evangelizado, para a sua família, para o seu irmão, para o seu marido ser evangelizado, para a sua esposa ser evangelizado? Quantas oportunidades a igreja oferece? É isso que a gente precisa visualizar, que a gente precisa também enxergar. Então, primeiro, tenha um momento social com a sua família. Segundo, não se desconecte da presença ou da vontade de Deus apenas porque está no evento social. Não se desconecte da vontade de Deus. Eu posso estar lá. A Bíblia não diz que aquele casamento era um casamento de crente. Não, cristão. A Bíblia diz que Jesus estava lá. Mas ele lá marcou a sua presença. Em outras palavras, mesmo que você esteja no ambiente fora da igreja, exerça a vontade de Deus.
O crente não é antissocial. Amém, igreja? O crente não é, pastor, eu não posso ir a tal lugar, eu não vou em tal lugar, eu não vou em tal lugar, eu não vou em tal lugar. Irmão, você vá a qualquer lugar, mas em todo lugar onde você estiver, a presença de Deus precisa estar contigo. Ela pode não estar no lugar, mas ela deverá estar contigo. E eu não vou sair ou deixar a presença de Deus porque eu estou em qualquer evento, em qualquer ambiente. Muito pelo contrário. O ambiente não pode me desconverter. Amém, igreja? O ambiente não pode nos desconverter. Glória ao Senhor. Sou eu é que mudo o ambiente para a glória de Deus. É interessante que às vezes você vai a um lugar e neste lugar não é um ambiente propício para você. Mas se você se mistura, ninguém muitas vezes não se atém à sua presença lá. Quando eu digo você se mistura, se você se torna mais um naquela coisa arada toda. Mas quando você está no ambiente e as pessoas sabem que você é um cristão autêntico, elas também se preocupam com você. E é isso que a gente precisa pensar. Então, voltando à minha pergunta inicial, de que forma eu devo consigo evangelizar a minha família? Não seja indiferente. Não seja insensível. Não seja um sujeito que não participa de absolutamente nada. Tem pessoas que os parentes não querem mais convidá-lo para nada. Porque demoniza tudo. É antissocial. E espiritualiza tudo. Tudo é espiritual. E não é assim que deve ser pensado tudo. Nós somos cristãos. Eu vou à casa do A, eu vou à casa do B, eu vou à casa do C. Quando não dá para mim, eu vou embora. Olha, quando não dá para mim, eu vou embora. Mas quando dá para mim, enquanto dá para mim, eu permaneço. Então, como evangelizar a sua família? Sendo, primeiro, irmão, um crente que mantém a sua postura em qualquer evento e ambiente, mesmo naqueles que são fora da igreja. O que há de pessoa, de gente que diz, que testemunha mal do irmão, do ciclano, do beltrano dentro de casa. Esse aí, o Deus dele, aquele ali, aquela lá, aquele lá. Irmão, é mudança de postura nesta noite. A sua família não verá um outro, senão um crente cheio do Espírito Santo, capaz de produzir um milagre, mesmo dentro de um evento social. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Crente soluciona problema até no evento social. Eu fui convidado para fazer Irmão, vejam só. Eu fui convidado para fazer uma oração, um casamento de um colega, não era um amigo, mas de um colega. E esse casamento foi realizado lá na Kennedy, num restaurante lá, que eu não me lembro o nome. Mas é um desses que eu passo sempre por lá quando eu estou andando de bicicleta. Acho que é um que é canoa, alguma coisa assim, ligado com canoa, com barco, sei lá, alguma coisa assim. E foi um casamento. E o sujeito me chamou, ele é um simpatizante da igreja, e falou assim, pastor, e era um cliente meu, eu queria muito que você orasse no meu casamento. Eu falei, tá bom, então eu vou. Ok, você pode ir lá orar, só fazer oração e fazer uma leitura e tal.
era bodas, acho que era bodas, né, Mancida? Não me lembro o que era. Mas era alguma coisa assim. Eu falei, tá bom, ok, que horas você quer que eu chegue? Aí marcamos o horário, fui com a irmã Cida, cheguei lá com a minha Bíblia e aquela festança bonita, né? Um sabadão à noite, fui lá com a irmã Cida, cheguei com a minha Bíblia, meu paletó, né? Arrumado para fazer um casamento. Tô lá esperando. E aquela festa e fotos e gente de televisão e aquela coisarada toda. E eu tô ali esperando, sem preocupação nenhuma. Eu não tinha nenhuma preocupação, eu estava lá a convite. E aí, servindo as coisas, comidas e bebidas, a gente comendo alguma coisa, lá veio o meu amigo, aquele que me convidou. A esposa dele não me conhecia. Aí ele estava preocupado, percebi que ele estava preocupado. Aí ele, então, a minha esposa queria falar com você e tal. Eu falei, tudo bem? Pra mim, ok, sem problema. O que ela quer falar comigo, né? Eu tinha comentado com a irmã Cida, eu percebi o ambiente, falei, acho que está tendo algum conflito aí, nesse quesito. Porque, conflito assim, ele quer uma coisa e ela quer outra. Aí veio a mulher. E ela veio conversar comigo. Ela falou assim, oi pastor, tudo bem? Meu marido me falou, não sei o que, tal, convidou o senhor. Sabe o que é? Eu sou uma mulher de muita mídia, da televisão, que não sei o que. Eu conheço muita gente influente, que não sei o que e tal. E fica assim muito esquisito fazer uma oração aqui, né, na frente dessas pessoas todas. Ela fez o seguinte, nós podemos ir lá fora, lá atrás, né, Mancida, lembra? Podemos ir lá atrás e o senhor fazer uma oração ali com a gente e tal. Aí eu falei, olha, senhora, eu acho que a senhora primeiro tem que resolver com o seu marido aí o que vocês querem. Enquanto vocês não resolvem o que vocês querem, eu vou fazer a única coisa que me interessa nesse momento fazer. Eu vou comer. Eu vou comer, eu não estou aqui para fazer. Eu não vim, eu nem te conheço, eu vim aqui porque ele me chamou, mas se vocês não quiserem que eu faça o seu casamento, não tem problema nenhum, eu vou comer. Vai, pronto, isso aí não é um problema meu, é um problema seu. Falei assim, resolva os seus problemas, tá bom? E vou comer. Irmão, acabou que, moral da história, ela ficou sem a oração, eu comi bem, bebi bem, a irmã Cida bebeu, e eu nunca mais vi, coitado desse casal, que eu acho que ele acabou saindo da situação, acabou saindo lá da loja onde ele trabalhava, que eu não vi mais. Mas o que isso tem a ver conosco, irmão? O que isso tem a ver conosco? Eu sou crente, você me chamou aqui para eu participar, para eu dar uma bênção. Se você tem vergonha dos seus amigos, de receber a bênção de Deus perante os seus amigos, fique com seus amigos, que eu não preciso te abençoar. Eu não preciso te abençoar. É você que precisa, eu não preciso de nada disso. Eu já sou abençoado. Agora, eu não vou sair daqui sem comer. Glória ao nome do Senhor. Você pode sair daqui sem ser abençoado, mas eu não saio daqui sem comer. E comi com força. Glória ao nome do Senhor. Não com raiva, mas com força. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. O crente é crente em qualquer lugar. E ele opera o milagre em qualquer lugar. E Jesus operou milagre ali. Acabou o vinho e ele trouxe alegria. Irmão, eu não criei problema naquele casamento. Eu não criei problema. Não criei problema nenhum naquele casamento. Simplesmente a mulher não quis, porque tinha gente influente, diretor de televisão. Eu falei, a senhora se entende. A senhora me faz um favor. Se entenda com o seu marido o que é que vocês querem, porque eu vou comer. Né? É pronto, eu não estou nem aí com essa discussão de vocês. Ok, irmão. Glória ao nome do Senhor. Mas é assim que a gente tem que ser. Permitir que Deus nos use em qualquer evento, em qualquer ambiente, e não deixar que nada mude a nossa posição. Seja crente para a glória do Senhor. Continue sendo crente lá com a sua família, lá com o seu irmão, lá com o seu amigo. É isso que nós vemos aqui nesse texto. E com certeza, naquele casamento, Jesus começou o seu ministério e certamente
Principalmente ali, irmão, na base da sociedade, que é a família, a igreja já começa na família. Olha que coisa linda. E melhor ainda para aquele casal, né? Melhor ainda para aquele casal que já começou o casamento com Jesus. Aleluia. Não é o melhor isso, irmão? Tenha Deus em sua vida, que com certeza vai dar certo. E como fazer eles permanecer na presença de Deus? Já que você agora ganhou, já que você agora trouxe o seu família para a igreja, já que você conseguiu fazer com que ele está envolvido na igreja, com que ela está envolvida na igreja, como fazer? Permaneça dando fruto. Permaneça, irmão. Permaneça na igreja. Permaneça ativo, atuante e dando fruto na igreja. Não mude de opinião. Não mude. Não é. Hoje mesmo a Mancida falou, ai que canseira que eu tô. Se tem dia que a gente tem preguiça de ir para a igreja, claro que tem. Todo mundo tem. Um dia de frio, domingo que vem, de manhãzinha, ir para a igreja, naquele horário, vai ser, como diz a linguagem do povo, um Deus nos acuda. Não é? Eita, meu Deus, né? Vai ser um Deus nos acuda no domingo de manhã, mas seja crente para a glória de Deus. Se o orar não te atrai para vir à igreja, então pense no bolo que vem depois. Pense no suco de laranja que virá depois. Pensa no cafezinho, mas deixa Deus operar. Continue sendo crente. Amém. Você pode dizer glória ao nome do Senhor?